pensar positivo, nem sempre a gente consegue cocriar exatamente aquilo que a gente deseja. Às vezes não funciona. Por que não funciona? Porque é apenas uma parte da fórmula. Muitas vezes a gente diz assim, nossa, eu penso positivo, mas as coisas não funcionam. Já está falando, né? Eu penso positivo e as coisas não funcionam. Óbvio que não vai funcionar, porque não está sentindo. A gente vai precisar ampliar um pouquinho a nossa visão. Em alguma das nossas aulas, dentro do Criadores de Mudanças, tá? Que é dentro das aulas gravadas, eu falei sobre matriz divina. O que é a matriz divina? Ela é uma rede de energia que conecta tudo no universo, inclusive os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a forma que a gente se relaciona, é como se fosse uma teia. E todos nós, desde a criação, estamos conectados e ligados a quê? A esta matriz divina, a Deus, né? Que é o que a gente sabe que existe uma energia divina, uma energia criadora. Essa energia que nos conecta a Deus, toda ela está ligada como essa rede de filamentos, semelhantes ao que a gente tem no nosso cérebro. Olha que interessante. E lá em 1944, este senhor aqui, Planck, ele é o pai da física quântica, ele afirmava, tá, que a origem das estrelas, das rochas, do nosso DNA, da vida e tudo que existe microscopicamente e macroscopicamente, né? Tudo é natural, tudo é vibração, tudo é feito de energia. E aí, este cara aqui, que é o Greg Brandan, né? Ele pega todos esses estudos de Planck, ele pega todos esses estudos da matriz divina e ele traz isso resumidamente. Hoje ele é um dos maiores autores da nova era. Ele tem mais aí de 12 best-sellers, né? E ele fala, sim, sobre este fenômeno da nova era que começou a partir de 2012, ou seja, quando o nosso planeta Terra, ele entra num cinturão de fótons. Ele alega que na Terra existem as polaridades magnéticas e ela está prestes para se reverter. Por que Greg diz que tudo está prestes a mudar desde 2012? Para quem estuda a lei natural do tempo, né? Para quem estuda o sincronário lá da paz, os maias, sabe que existe um calendário maia que ele foi exatamente até esse ponto aqui, no nosso calendário gregoriano. Por quê? Porque dentro dos estudos da civilização maia, eles dizem que que o ser humano ele evolui a cada 26 mil anos. Então, para que essa evolução aconteça, o nosso sistema solar, ele precisa fazer toda esta volta aqui no nosso Sol central da nossa galáxia. O nosso Sol central, ó, ele está aqui. Ele é constituído por mais 7 sóis em torno de toda a nossa galáxia. O nosso sistema solar, ele está aqui. E a partir de 2012, olha só, nesta evolução de 26 mil anos, identifica que o nosso sistema solar ele estava nesta parte sombria aqui, que ele entra nesse cinturão de luz. Então, aqui é onde a gente inicia uma transição planetária. Na verdade, ela já vem acontecendo, ocorrendo para aquelas pessoas que já vêm estudando cada vez mais, né? Porém, o ápice vai ser ali, a partir de 2012. Por quê? Porque quando o nosso sistema solar entra neste cinturão de fótons, é onde a Terra está o quê? Está fazendo essa transição. E toda essa transição, ela é um passo muito importante para a nossa evolução. E o primeiro passo para a gente poder evoluir é o quê? Amadurecer as nossas emoções. Não tem como fazer uma transição planetária se nós estivermos ainda agarrados, né, em padrões antigos, em matéria. Por isso que muitas pessoas, e por isso que há um movimento muito grande, né, de espiritualistas, de terapias alternativas, né, a gente tá vendo aí um leque de opções e informações. A gente tem muita informação na internet justamente para quê?
para que a gente receba o conhecimento, a partir de a gente tem o livre-arbítrio. A Terra, quando o nosso sistema solar ela entra nesse cinturão de fótons, ele diz que aqui a gente começa a ter uma alteração no nosso DNA, nas nossas células. Até porque nós somos seres, né, mutáveis. Existe uma mutação física e, da mesma forma, existe uma mutação também dentro do nosso DNA energético. O DNA alteram de carbono para cristalino, então nos dando mais acesso a dimensões superiores. Então, o que acontece? Essa vontade, essa fome, essa sede de conhecer, de explorar os nossos espaços internos, de buscar a nossa cura através da nossa alma, é muito maior. Por isso que, a partir de 2012, a gente já entra num movimento de que já entendi que não adianta eu ficar tentando tapar os meus buracos aqui internos com coisas externas. A partir desta clareza, desta transição que ela vai fazendo, né, interna para dimensões mais superiores. Então, a partir daqui, a gente começa cada vez mais a entender que existem, né, dimensões energéticas além das materiais. É como se a gente estivesse vivendo mundos paralelos, né? Principalmente para aqueles que começam a desenvolver este lado energético, este lado espiritual, com mais, né, afinando essas percepções sensoriais, querendo entender mais e ativando as suas habilidades naturais, porque nós somos seres humanos, nós somos médiums, todo mundo é, porém, cada um tem as suas faculdades mediúnicas mais predominantes. Quando nós começamos a fazer esse trabalho interno, a receber conhecimento e a nos autodesenvolver, refinar, reeducar o subconsciente, fazer as meditações, se perceber, sentir e refinando as percepções sensoriais de vocês e trabalhando as camadas, e a gente vai trabalhar bastante as camadas emocionais ainda, principalmente lá no terceiro módulo, e adentrando aos portais dimensionais, né, portal estelares, enfim, vocês vão ver que é uma viagem muito bacana. Porque, além de sermos seres espirituais vivendo uma vida material aqui, nós somos seres energéticos, nós somos seres eletromagnéticos e seres multidimensionais. Mas a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso numa religião, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso a não ser com terapeutas da nova era, através deste movimento de sincronicidade com a paz, porque todos nós queremos o quê? O mundo melhor, mas não vai ser com guerra e não vai ser lá, né, apontando uma bandeirinha no meio da guerra de paz que isso vai acontecer. Isso é como se fosse um trabalho de formiguinha, um passinho por vez, porque dentro de todo esse estudo existe uma profecia, na verdade não é só uma, são algumas profecias que falam a este respeito do que eu estou falando aqui para vocês. Dentro dessas profecias, diz que no meio de 8 bilhões de seres humanos, apenas 144 mil vão despertar para este conhecimento. Gente, é uma parcelinha bem pequenininha. É desse tamanho. E só vai despertar quem realmente quer, quem realmente recebe o chamado no seu coração, porque isso aqui é um chamado. Vocês receberam um chamado para estar aqui. Não é à toa que vocês estão aqui. Então, o primeiro passo para essa transição, que é a transição planetária? A transição planetária, que diz, né, que o planeta está entrando numa quinta dimensão, sim, ele está. Mas para que a gente se adapte a essa transição, nós precisamos o quê? Fazer o nosso trabalho interno. É como se nós fôssemos células, né, da própria Terra. Então, o planeta está doente, a gente sabe, é um caos, é um trabalho silencioso que a gente faz aqui, porque a maioria das pessoas não acessam isso aqui, não tem conhecimento e nem imaginam que isso existe. Então, eu estou trazendo tudo isso, gente, por quê? Porque tudo isso está ligado às nossas emoções, à nossa energia, ao nosso coração, à forma que a gente lida com as nossas emoções. Olha só, quando a gente olha para cá, Greg, ele argumenta sobre esta mudança magnética da Terra, que poderia ter um efeito no nosso DNA humano.
o que ele diz, tá? Ele defende a teoria de que a Terra, ela está mudando o seu eixo. Então, ele argumenta que essa mudança magnética da Terra, ela tem efeitos no nosso DNA também. E ele argumenta que as emoções, elas também afetam o nosso DNA. Então, esse movimento que ela está fazendo, na verdade, ela não vai inverter de uma vez só, no tempo dela. Então, ele diz o seguinte, ó, que toda essa questão dessa mudança magnética da Terra, que traz esse efeito para o nosso DNA humano, que também está ligada às nossas emoções, que afetam o nosso DNA, ela também está ligada a quê? Às orações coletivas. Isso tem um efeito físico de cura gigante, por isso que ele começou a escrever sobre isso, né? E ele já tem aí em torno de 12 best-sellers falando sobre o quê? Sobre a chave de manifestar os nossos desejos, né? A nossa cura. Quando ele fala de desejo, gente, ele fala dos desejos da nossa alma. Então, ele diz que todo o nosso poder, tá, de manifestar, num pedido de coração coletiva, todo ele está através da onde? Do nosso coração, que é onde moram os nossos sentimentos. As nossas emoções são as nossas crianças feridas, são as nossas feridas, são os nossos traumas. Os nossos sentimentos são os nossos professores. Então, quando nós entramos num estágio de meditação, o que a gente está fazendo? A gente está entrando em contato com o nosso coração. E a partir dali, nós estamos o quê? Nutrindo amor, a gente está nutrindo o quê? Nós estamos nutrindo paz, a gente está buscando clareza, a gente está aliviando a nossa mente. Agora, se nós estamos com perturbações aqui na nossa mente, por exemplo, aconteceu algo, né? Às vezes a gente está ali, nossa, a gente só quer paz, né? A gente só quer paz, só paz e amor. Paz interior e amor. E aí, de repente, vem alguém e bagunça, né, as nossas emoções. Isso acontece no nosso cotidiano, com a nossa família, com os nossos filhos, com os irmãos, com os maridos, não acontece, gente? Se a gente tem emoções que afetem o nosso coração, o que a gente vai entrar? A gente vai entrar num medo, a gente vai entrar numa tristeza, a gente vai entrar num amor, numa dor, num ódio. Não é assim que acontece? Então, se eu penso positivo e eu estou em meditação e eu estou nutrindo isso, ó, eu estou unificando a minha mente ao meu coração e eu estou enviando ondas. Isso é um poder gigante de manifestação. A partir daqui é que nós começamos a fazer as nossas cocriações conscientes. Por quê? Estudos já falam que o nosso coração humano é o mais forte gerador de campos magnéticos do nosso corpo. Então, o coração ele tem uma capacidade de gerar os mesmos campos dos quais as coisas do nosso mundo são feitas. Exatamente como aquela matriz divina ali que eu apresentei para vocês no início desses slides. Então, ele diz o seguinte, ó, que o nosso coração, ele é 5.000 vezes mais potente que o nosso cérebro. Porém, nós precisamos o quê? Estar consciente da capacidade do que nós temos aqui dentro do nosso coração. Por isso que todos nós, seres humanos, somos médiuns, cada um tem uma faculdade mediúnica predominante. Algumas pessoas têm mais de uma. Por exemplo, eu sou clareaudiente, clarissenciente e sou médium médium multidimensional, interdimensional. Aqui, entre nós, também todos vocês têm as suas habilidades, que vocês já sabem que têm, mas ao mesmo tempo não acreditam muitas vezes, ou ela está adormecida, mas faz parte de vocês. Por isso que aqui a gente afina, a gente refina, a gente descobre, a gente desvenda, a gente desdobra tudo isso para que vocês, então, tenham mais clareza sobre quem nós realmente somos, quem realmente vocês são, para que a gente consiga viver toda essa experiência aqui na Terra com mais qualidade, gente. Porque se a gente só ficar olhando para as experiências mundanas aqui, socorro, a gente só vai estar ligada à personalidade. Todo esse processo interno, a gente descobre coisas que nos trazem êxtase, que nós chamamos até mesmo de orgasmo cósmico.
né? E dentro deste todo esse conhecimento, as nossas percepções sensoriais, recebendo experiências, se permitindo a viver aquilo, gente, a gente tem assim, olha, êxtases maravilhosos de experiência. E aonde a gente vai o quê? Evoluindo no âmbito espiritual, a gente vai amadurecendo a nossa energia espiritual. Tudo tem o seu pulsar, da mesma forma que o planeta, também nós temos o nosso coração aqui. E é ele, a grande chave da gente manifestar aquilo que a gente deseja, está aqui no nosso coração. As descobertas da ciência já estão mostrando que nós temos o sentimento no nosso coração, e é esse sentimento que cria ondas eletromagnéticas e que mudam a qualidade dos nossos átomos do nosso mundo. E se você gostou do que você acabou de assistir, eu quero fazer um convite super, super especial para você participar também dessa turma de criadores de mudanças, que é uma egrégora que nos ajuda a avançar. Muitas vezes a gente não sabe como sair da estagnação ou até mesmo quer fazer grandes descobertas e fazer essa jornada interna. Muitas vezes a gente sabe que essa jornada é solitária e dentro do Criadores de Mudanças a gente faz isso juntos. Então, se você sentiu no seu coração, seja muito bem-vindo ao Criadores de Mudanças. Clique no link que você encontra no card ou nas telas finais e a gente se vê nas nossas aulas. Gratidão!